Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, meu jutsu está errado. Perigosamente errado. Capítulo 91. Poder. Baki. Ao cair da noite, Uchiha Sasuke caiu de lado no chão. Sem jantar, suas reservas de energia estavam esgotadas há muito tempo, e a crescente exaustão mental foi a gota d'água. Para ser sincero, Link esperava que ele caísse muito antes. Ele não esperava que Sasuke durasse tanto. Aproximando-se dele, Link pressionou a mão contra o corpo de Sasuke. Fisicamente não havia problemas sérios, apenas fadiga extrema aliada à tensão mental que o fizeram desmaiar. No início do treinamento, Link havia delineado um plano. No entanto, após descobrir os segredos da extração delicada de doenças, Sasuke abandonou a cautela, mergulhando em um frenesi de esforço incansável. Os planos foram completamente descartados. Na verdade, esse treinamento extremo, desafiar-se além dos próprios limites, era o método habitual de esforço de Sasuke. Desta vez, porém, ele havia superado em muito até mesmo seus limites habituais. Por quanto tempo mais você vai assistir, Kakashi? Link perguntou, sem se dar ao trabalho de se virar. Ah, você me pegou, disse Kakashi Atake, saindo dos arbustos. Eu só estava um pouco curioso sobre meu subordinado. Você não precisa se explicar, pensou Link, levantando-se e olhando para o homem mascarado sob o luar. Você está em uma situação difícil. Isso faz parte de ser um instrutor Jonin, respondeu Kakashi, coçando a têmpora com um dedo. Especialmente com alunos tão problemáticos quanto vocês. Fui mandado de volta para a academia uma vez, então não me chame de problemático, disse Link despreocupadamente. Os dois trocaram algumas palavras casualmente. Em pouco tempo, Sasuke lentamente recuperou a consciência deitado silenciosamente no chão. Mesmo com o corpo curado, a sensação de exaustão e fraqueza completas era insuportável. Plop. Link jogou para ele um saco de pílulas de soldado e perguntou: Você precisa que eu te acompanhe até em casa? A mão trêmula de Sasuke recuperou um comprimido, engolindo com dificuldade. Após uma longa pausa, ele se levantou lentamente. Desculpe. Obrigado, murmurou ele, com passos instáveis ao sair. Não pediu ajuda aos colegas ou à professora. Assim como Naruto antes dele, Sasuke não estava pronto para ter amigos ou depender dos outros. Ele não jantou, né? Eu devia levá-lo para comer fora, disse Kakashi, observando Sasuke desaparecer nas sombras. Link já havia começado a caminhar para casa. Ele havia enviado sua sombra à frente para começar a cozinhar, e uma caminhada tranquila de volta garantiria que o jantar estivesse pronto e esperando. Kakashi, famoso por fazer Yamato pagar por ramen, agora tinha o olhar metaforicamente grudado nas costas de Sasuke. Ele estava claramente preocupado com o estado de seu aluno. Crianças problemáticas, todas elas. Observando Link partir sem dizer uma palavra, Kakashi desapareceu na noite com um piscar de olhos. Uma semana depois, campo de treinamento 7. Finalmente sucesso. Link olhou para as próprias mãos com admiração. Naquele momento, enquanto tentava a técnica da palma mística, o chakra desapareceu no ar e algo extraordinário aconteceu com suas mãos. Só de pensar em mover as mãos, elas se confundiam em uma onda de movimentos, mais rápidos do que ele conseguia reagir conscientemente. A velocidade era incrível. Suas mãos se moviam tão rapidamente que ultrapassavam sua capacidade de processar o movimento, como se estivessem executando comandos antes de seus pensamentos. Até mesmo formar selos de mão parecia instantâneo e sem esforço. Só minhas mãos mudaram, minhas palmas se tornaram imortais. Link franziu a testa pensativo. Em troca de consumir uma quantidade padrão de chakra, a técnica da palma mística durava apenas alguns segundos antes de desaparecer. Com base em suas observações, quanto mais chakra uma técnica mutante consumia, mais poderosa ela se tornava. Essa técnica deveria ter um potencial imenso, mas, do jeito que estava, tudo o que parecia fazer era acelerar suas mãos. Link ativou a técnica da palma mística novamente, entrando em uma fase de testes. A durabilidade das minhas mãos aumentou um pouco, mas elas não suportam ferramentas ninja. A velocidade parece não ter limites, adaptando-se aos meus reflexos. O uso ideal pode ser a pré-programação de ações complexas, como comandar minha sombra. Após cerca de 30 minutos de testes intermitentes, Link ainda não havia identificado a aplicação correta da técnica. Ao contrário de suas técnicas anteriores, a mutação da técnica da palma mística permanecia indefinida. A julgar pelo nome palma mística, o termo palma claramente se referia às suas mãos. Mas e quanto a místico? Ao contrário da técnica de substituição ou de outras técnicas, cujo significado era direto, o aspecto místico desta técnica o deixou perplexo. Quanto ao aumento da velocidade da mão, ele poderia conseguir algo semelhante canalizando ativamente chakra para aprimorar seu corpo, como com o cintilador corporal ou aguçando seus sentidos. Usar tanto chakra para um aumento temporário de velocidade parecia um desperdício. Link podia sentir que havia algo mais na técnica, algum potencial oculto em suas mãos, mas não tinha ideia de como desbloqueá-lo. Isso é algum conceito japonês bizarro, tipo o sábio da velocidade das mãos. Seria ridículo. Ele sentiu saudades da versão absurda dos sonhos da técnica da palma mística, aquela em que ele batia em sábios lendários à torto e à direito. Pelo menos isso parecia mais legal. Bem, entender uma técnica mutada sempre leva tempo. Link aceitou a situação surpreendentemente bem. Ele havia passado semanas pensando demais nessa técnica, então finalmente concluí-la, mesmo sem conhecer todo o seu potencial, tirou um peso dos seus ombros. Hora de focar no treinamento regular.
Determinado, Link se dedicou aos exercícios físicos. Mas em 10 minutos abandonou a rotina, com a expressão inexpressiva enquanto invadia a floresta. Momentos depois, retornou com 2 coelhos na mão. Ainda me incomodando, né? Ele havia decidido se concentrar no treinamento físico, mas sua mente continuava voltando para a técnica, como um gato travesso arranhando seus pensamentos. Testando a técnica nos coelhos, ele confirmou que ela não tinha capacidade de cura. Arranhões em seus corpos não mostraram reação. Também não era elemental. Tocar fogo ou água não produzia efeitos especiais. A técnica concedia uma leve resistência ao fogo e uma durabilidade ligeiramente melhorada, mas nada que mudasse o jogo. Nem mesmo acariciar os coelhos com suas palmas místicas produziu nenhum efeito perceptível. Link passou a tarde inteira e vários dias subsequentes experimentando a técnica. À medida que junho dava lugar a julho, ele admitiu a derrota com relutância. Ele havia esgotado todos os testes que conseguia imaginar, e o verdadeiro potencial da técnica permanecia um mistério. Talvez algum dia isso só se revelasse por acaso. Deixa pra lá. Uma técnica incompleta não vai mudar muita coisa. Eu deveria me concentrar em lidar com Orochimaru. Seus pensamentos se voltaram para os iminentes exames Chunin. Só espero que a história não tenha se desviado muito. Capítulo 92. 1º de julho, Konoha tarde, entrada da Academia Ninja. Deem o seu melhor no exame hoje, disse Link, colocando a mão nos ombros de Iris e Ami, assim que os exames Chunin começassem às 16 horas. Ele se dirigiria ao quartel-general do Corpo Médico para se juntar à sua equipe na torre central da Floresta da Morte, pronta para tratar os candidatos feridos. Embora quisesse testemunhar as cenas lendárias de candidatos trapaceando criativamente na primeira prova, ele simplesmente não tinha tempo. Os fiscais também não o deixavam ficar vagando pelas salas de prova. Entendido, chefe. Os 2 companheiros de equipe fizeram sinal de positivo, cheios de confiança, antes de seguirem em direção ao novo time, entrando juntos pelos portões da academia. Link não foi embora imediatamente. Ele ficou perto do portão por um tempo, avistando a equipe 7 chegando. Ele levantou a mão para cumprimentá-los. Ei, Link, você veio se despedir de mim para o exame? Naruto Uzumaki perguntou, visivelmente comovido. Faça o seu melhor, Naruto, Link disse calorosamente, o mesmo incentivo que ele havia dado aos seus próprios companheiros de equipe. Os olhos de Naruto se encheram de lágrimas de gratidão, seu ânimo se elevou quando ele declarou. Tudo bem, vou derrotar todos e me tornar Hokage. São os exames Chunin, não uma campanha Hokage. Sakura Haruno murmurou. Link fez um sinal de positivo com o polegar, sorrindo. Então você vai ter que se esforçar muito. Sim, Naruto comemorou, levantando as 2 mãos em entusiasmo. Quando o trio entrou na academia, Link parou Uchiha Sasuke, que vinha na retaguarda, colocando a mão em seu ombro. Seu tom era leve. Boa sorte. Sasuke não resistiu, parando brevemente para permitir que a mão de Link permanecesse ali antes de continuar. Kitsundere. Link olhou para o prédio da academia uma última vez antes de reunir chakras sob os pés e desaparecer com uma cintilação corporal em direção ao prédio do corpo médico. Antes ele invejava Jonin, que conseguia se movimentar sem esforço com essa técnica. Agora, isso se tornará natural para ele. Orochimaru, quando você vai aparecer? Seu alvo ainda será Sasuke ou... Vou esperar você dar o primeiro passo. Academia Ninja, 2º andar. Quero desafiar você. Rock Lee saltou da escada, aterrissando na frente do time 7 em pose de luta. Quero ver se minhas técnicas conseguem derrotar os chamados prodígios do seu clã. Deixe-me lidar com ele. Naruto, excessivamente entusiasmado, interrompeu prematuramente, avançando direto em direção a Lee sem hesitar. Esse cara... Sasuke murmurou, sem palavras para reagir. Tapa? Lee casualmente deu um tapa em Naruto para o lado, seguido de um rápido redemoinho de folhas, fazendo o ninja hiperativo voar. Eu sabia que ele era inútil, pensou Sasuke enquanto avançava, com o Sharingan brilhando enquanto ele se movia. Após 2 semanas de treinamento rigoroso, onde seus limites físicos foram desafiados pela cura de Link e constantes treinos com Iris e Ami, o potencial de Sasuke começou a florescer. Embora seu corpo ainda estivesse atrás de Rock Lee, seu Sharingan lhe proporcionava uma vantagem crucial. Que velocidade e esses olhos! A expressão de Lee ficou séria enquanto ele enfrentava Sasuke em combate corpo a corpo. Tapa? No andar de cima, Ami cruzou os braços. Quem você acha que vai ganhar? Sasuke, respondeu Iris sem hesitar. Esses olhos estão me enganando. Ele fez uma careta ao se lembrar de suas sessões de sparring, nas quais, apesar de ser mais rápido, ainda se sentia sobrecarregado. Lá embaixo, a escaramuça rapidamente atingiu seu clímax. Sasuke, usando seu Sharingan para acompanhar o físico superior de Lee, elaborou um plano para mudar a maré. Deliberadamente chutado e arremessado para trás, ele formou selos de mão no ar. Estalo, estalo. Kakashi Atake e Might Guy apareceram simultaneamente via jutsu de cintilação corporal, um parando Sasuke antes que ele pudesse lançar o jutsu bola de fogo, o outro interceptando Lee, que havia começado a desenrolar as bandagens de sua mão. Aquele cara parece ter mais truques na manga. Ami franziu a testa. Aquele garoto de sobrancelhas grossas é perigoso. O taijutsu dele é... Vamos Iris, Ami! Gritou o colega de equipe da sala de aula. Sem mais observações, os 2 entraram na sala 301. Floresta da Morte, Torre Central. Não é minha primeira vez na Floresta da Morte, mas é minha primeira vez dentro da Torre Central. Link estava entre os ninjas médicos, ouvindo silenciosamente as instruções.
Pelos próximos 5 dias, eles ficariam ali, alternando turnos para fornecer assistência médica aos candidatos necessitados. Relaxe, disse o ninja médico Mokusa, dando um tapinha no ombro de Link. Como membro mais jovem da equipe, ele estava claramente tentando acalmar os nervos de Link. Eles provavelmente ainda estão no primeiro exame. Na maioria das vezes, nem seremos chamados. Todos, exceto os que estão de serviço, estão livres para circular. Com essas palavras, os ninjas médicos se dispersaram. Bocejo Kunshi, o companheiro de turno de Link, espreguiçou-se. Vou descansar. Se alguma coisa acontecer, me encontre no meu quarto. Ele ficou acordado a noite toda trabalhando em um novo medicamento e parecia completamente exausto. Depois que o grupo se dispersou, Link vagou pela torre para se familiarizar com seu layout antes de se retirar para seu quarto para estudar. Embora dominasse a técnica da palma mística, suas habilidades em farmacologia ainda eram rudimentares. Sem orientação prática, ele teve que se basear inteiramente no autoestudo, o que exigiu um esforço extra. Espero que Iris e Amy estejam bem. Elas devem lidar bem com o primeiro exame. Ao pôr do sol, aproximando-se o seu turno, Link arrumou suas coisas e seguiu em direção ao posto médico. A preocupação persistia em sua mente. Seus companheiros eram fortes o suficiente para atender aos padrões Chunin, mas a Floresta da Morte era perigosa. Contanto que não encontrassem o grupo de Gaara ou Orochimaru, mesmo uma derrota não seria fatal. Etapa. Ele parou, ouvindo o som distinto da areia se movendo no chão. Virando-se, ele viu 3 figuras familiares. Faz tempo que não nos vemos, Temari cumprimentou com um sorriso. Link. Gaara o encarou com intenção assassina, sua expressão distorcida pela hostilidade. Ao seu lado, Kankuro ficou tenso, com os músculos tensos com medo de intervir ou repreender seu irmão. Afinal, eles viram esse Chunin de Konoha lutar contra Orochimaru como um monstro. Link olhou para eles, imperturbável, antes de passar por eles em direção à sala médica sem dizer uma palavra ou mudar de expressão. Para ele, a equipe Tsunagakure Genin não representava nenhuma ameaça. Capítulo 93. Meia hora depois, Floresta da Morte, Torre Central, Sala Médica. Nunca pensei que veria você assim novamente. Anko Mitarashi agarrou o ombro com uma das mãos enquanto a outra, perfurada por uma kunai, repousava sobre uma mesa enfaixada. O suor escorria por seu rosto enquanto ela falava. Link calmamente pressionou a mão contra a dela, liberando um fluxo constante de chakra para tratar seus ferimentos. Seu tom era comedido. Você é um Jounin especial e o inspetor da segunda fase dos exames Chunin, certo? Sim, foi um golpe. A pessoa que puxou conversa com ele aleatoriamente da última vez não ia ganhar sua simpatia tão facilmente. Ei, você não tem ideia do que o Anko começou, então se lembrou de que o garoto à sua frente havia sobrevivido a uma luta de verdade com Orochimaru. Ela suspirou. Você é mesmo um pirralho odioso. Ela hesitou antes de continuar, seu tom ficando sério. Aquele homem, Orochimaru, se infiltrou na vila. Tenha cuidado. Então é como no mangá. Ele está de olho no Sasuke, né? Enquanto Link continuava curando a mão dela, ele respondeu com indiferença. Não se preocupe. A julgar pela sua condição, talvez você devesse se preocupar consigo mesma primeiro. Tic. Anko soltou um grunhido de dor, seu corpo inteiro tremendo. As veias de sua mão saltaram quando ela pressionou contra o ombro. No seu estado, você ainda está apto a cumprir suas funções como examinador? Perguntou Link. Pare de reclamar, Anko retrucou entre respirações ofegantes. O ferimento, uma simples perfuração, logo sarou. Link soltou a mão dela e disse, você parece estar com muita dor. Importa-se se eu examinar seu ombro? É inútil, disse Anko, visivelmente se debatendo. Mesmo assim, ela moveu a mão para o lado, revelando as 3 marcas escuras em forma de vírgula de um selo de maldição. Apesar da resistência, ela decidiu confiar no garoto que enfrentou Orochimaru e sobreviveu. É uma das técnicas proibidas de Orochimaru. Ela corrompe o corpo do usuário. Só um jutsu de selamento pode Ung. No momento em que os dedos cheios de chakra de Link tocaram o selo, Anko tremeu violentamente, seus músculos do pescoço sofrendo espasmos como se estivessem em uma convulsão. A marca da maldição está rejeitando o chakra externo, observou Link. Ele já sabia a verdade sobre o selo amaldiçoado. Era uma versão incompleta do modo sábio. Mas queria testar se conseguiria dissipá-lo, sabendo, desde a 4ª Grande Guerra Ninja, que Orochimaru poderia ressuscitar através dele. Se ele conseguisse cortar essa tábua de salvação antes do tempo, seria um golpe significativo para seu inimigo. Ele reuniu chakra, formando o bisturi de chakra translúcido em sua mão. Ei, você não está planejando abrir meu ombro com essa coisa, está? Anko, atordoada pela dor, voltou a se concentrar na visão da lâmina brilhante. É uma técnica especial, disse Link, demonstrando passando o bisturi pela própria mão sem causar dano. Ela pode cortar chakra sem danificar o tecido físico. Anko exalou aliviada, mas ainda murmurou. Mesmo assim parece perigoso. Não se preocupe. Em alguns dias, o terceiro Hokage poderá usar o jutsu de selamento maligno. Ela parou de falar enquanto a marca da maldição se intensificava, levando-a à beira da inconsciência. O selo está vazando um chakra único, observou Link. Pronto para agir, ele instintivamente ativou a técnica da palma mística, garantindo que suas mãos ficassem mais rápidas e firmes. Colocou a mão livre sobre o selo amaldiçoado. Antes mesmo de cortar, ele sentiu algo sob a palma da mão, uma sensação distinta e tangível. Era como se estivesse pressionando um líquido fluido contido na pele dela. A marca da maldição, antes errática, cessou imediatamente sua atividade. Interessante. Ele ajustou a palma da mão para cobrir completamente o selo. Parecia que ele podia manipular a energia estranha sem esforço, afastando-a do ombro dela. Sem a interferência da marca amaldiçoada, Anko recuperou a consciência. Ela avaliou rapidamente a situação com a voz carregada de descrença. Você
Consegue suprimir a marca amaldiçoada? Não totalmente, respondeu Link, embora por dentro estivesse surpreso. O que exatamente era essa marca de maldição? Em essência, ela facilitava uma transformação semelhante ao modo sábio, absorvendo energia natural. Se sua mão pudesse suprimir essa transformação, então a energia que ele acabará de deslocar. Ele conteve os pensamentos, segurando firmemente o bisturi de chakra. Você está pronto? Apesar de sua recusa inicial em deixar o garoto mexer no selo, a supressão tangível da marca da maldição a fez mudar de ideia. Nem mesmo o jutsu de selamento maligno conseguiu neutralizá-la completamente. Depois de um momento de conflito interno, ela resolveu, faça. Não houve hesitação. Ela não queria nada mais do que se livrar do tormento de Orochimaru. Link levantou parcialmente a palma da mão. Vou começar agora. Por favor, aguente a dor. O bisturi translúcido perfurou silenciosamente seu ombro. Konoha, plataforma alta. Sunagakure está preparado, senhor Orochimaru. Kabuto ajoelhou-se e entregou seu relatório com deferência. Encostado em um pilar, Orochimaru observava as ruas movimentadas de Konoha ao longe. Permaneceu em silêncio. Kabuto se levantou, sorrindo maliciosamente. Você voltou tão cedo, Lord Orochimaru. Não vai brincar um pouco mais com o Sasuke? O tom de Orochimaru era brincalhão, mas ameaçador. Com Link por perto, ser muito imprudente pode ser perigoso. Ele se virou levemente, estreitando os olhos. Kabuto, vou deixar Sasuke com você. Entendido. Pode contar comigo, respondeu Kabuto, curvando-se profundamente. O olhar de Orochimaru voltou-se para as ruas movimentadas abaixo. Este lugar não mudou. Um moinho de vento parado, tão detestável. Só de pensar na sua destruição iminente. Hehe, senhor Orochimaru, você está hesitando? Kabuto perguntou, divertido. Para ele, o cruel e calculista Orochimaru demonstrando qualquer oscilação emocional era uma visão rara e fascinante. Orochimaru se virou para seu subordinado, preparando-se para responder, mas sua expressão mudou de repente. Capítulo 94. Mesmo que eu não consiga ver o chakra. A sensação de cortar algo, no entanto, era inconfundível. Link agarrou o bisturi de chakra, traçando cuidadosamente as 3 marcas em forma de vírgula do selo amaldiçoado de Anko. Considerando que a consciência de Orochimaru poderia potencialmente residir no chakra do selo, ele cortou meticulosamente cada pedaço dele, esculpindo o chakra fragmentado pedaço por pedaço. O processo foi rápido. Sob a influência da técnica da palma mística, suas mãos se moviam com precisão e velocidade extraordinária, executando seus pensamentos quase instantaneamente. O único fator limitante era a velocidade de seus próprios processos mentais e reflexos. Svi, svi, svi. Anko Mitarashi observou as mãos de Link se tornarem turvas, movendo-se tão rapidamente que pós-imagens se formaram. Em poucos instantes, o chakra do selo amaldiçoado foi completamente extirpado antes que ela pudesse sequer registrar o que havia acontecido. Ela baixou o olhar para as 3 vírgulas escuras em sua clavícula. Elas pareciam inertes agora, como se não passassem de marcas sem vida. Está feito. Não deve mais fazer efeito. Link pressionou a mão sobre as marcas, liberando o chakra para verificar se havia alguma atividade residual. Não havia nenhuma. Com a estrutura do selo desmantelada e o chakra removido, ele foi efetivamente neutralizado. No entanto, a base do selo, derivada da infusão das enzimas de julgo, permaneceu fisicamente intacta. O bisturi de chakra conseguia remover chakra, mas não destruir o material biológico. Agora, o selo da maldição era pouco mais que uma tatuagem. Uma bem única, ele pensou, olhando para o trio de vírgulas escuras gravadas na pele pálida de Anko. Antes que ele pudesse pensar mais, Anko de repente se lançou para frente, jogando os braços ao redor dele em um abraço apertado. Obrigada, Link, ela disse, com a voz embargada pela emoção. Essa mulher. Link tentou afastá-la, não por constrangimento, mas por puro desconforto. Aos 10 anos, ele não tinha nenhum sentimento especial por mulheres, estava simplesmente sufocando sob o domínio dela. Se não fosse pela consciência da falta de hostilidade dela, ele a teria expulsado por instinto. Anko não pareceu se importar. Ela enxugou as lágrimas e riu com vontade. Já decidi. Vou te pagar dango e sopa de feijão vermelho. Se não houver mais nada, pode ir embora agora. O tom de Link era resoluto. Inspetor Mitarashi Anko. Vamos lá, não seja tão fria. Você também gosta de doces, não é? Nós poderíamos. Ei. O comportamento casual de Anko e suas tentativas brincalhonas de diminuir a distância foram abruptamente interrompidas quando Link a guiou à força até a porta e a empurrou. Para fora. Parado na porta, ele olhou para ela e disse calmamente, se você tiver algum problema mais tarde, sinta-se à vontade para me procurar. Clique. A porta da sala médica fechou-se firmemente. Anko ficou do lado de fora, olhando fixamente para a porta fechada. Lembranças dos comentários de Orochimaru sobre Link ressurgiram em sua mente. Ele não é nada parecido com você, Orochimaru. Sua atenção se voltou para o final do corredor, onde um garoto com uma cabaça nas costas estava em silêncio, com o olhar frio fixo nela. Aquele garoto. Ele é o genin de Sunagakure que completou a Floresta da Morte em 1 hora e 37 minutos. Anko sorriu, sua marca de maldição não a atrapalhava mais. Num piscar de olhos, ela desapareceu do seu lugar. Garoto, sua voz calma ecoou nos ouvidos de Gaara. Não olhe para mim com olhos tão assassinos. Ou então, Sovosh. Um redemoinho de areia se ergueu atrás de Gaara, formando um escudo que se lançou em direção ao examinador, apenas para encontrar o vazio. No instante seguinte, uma kunai foi pressionada contra seu pescoço. Talvez eu te mate primeiro. A voz de Anko ficou assustadora, e um sorriso sanguinário se espalhou por seu rosto. Esta era a mulher conhecida como a kunoichi mais perigosa de Konoha. A mão de Gaara permaneceu parada na frente do peito, com os selos meio formados congelados no meio do movimento. O olhar desse garoto é perturbador. Anko estreitou os olhos.
Sunagakure está aqui por causa de Link? Ela baixou a kunai levemente, mas não baixou a guarda. Seu sorriso era enganosamente doce ao avisar. Se você ousar atacar outro inspetor ou membro da equipe, eu o desqualificarei imediatamente. Gaara hesitou antes de liberar seus selos. Anko removeu a kunai e passou por ele. Ao passarem, seu tom tornou-se gélido. Fique longe de Link. Gaara permaneceu paralisado no lugar, tremendo de raiva enquanto as palavras dela ecoavam em sua mente. De novo, sempre a mesma coisa. Link, com seu comportamento enigmático e aliados protetores, companheiros de equipe com expressões peculiares e um ninja adulto que o protegia, contrastava fortemente com a existência isolada de Gaara. Não aguento mais. Vou te matar. Link. De volta à sala médica, Link ficou sentado contemplando suas descobertas. A técnica da palma mística me permite comprimir fisicamente a energia natural, interrompendo o chakra infundido com a energia do sábio. Ele ativou a técnica novamente, acenando com a mão no ar, mas não sentiu nada. A energia natural está em todo lugar, então por que não consigo senti-la agora? Depois de um momento, a compreensão me atingiu. Deve ser um problema de densidade. Quando o selo amaldiçoado atrai energia natural, a concentração aumenta o suficiente para que eu possa interagir com ela. Sem essa atração, a energia natural provavelmente fica difusa demais, como uma névoa para ser captada. Os pensamentos de Link se aprofundaram. Se essa técnica realmente interagisse com energia natural, devia estar ligada ao modo sábio. Mas sem um selo de maldição ou acesso ao modo sábio, como ele poderia testá-la mais a fundo? Ele se arrependeu brevemente de ter destruído o selo de Anko de forma tão decisiva, teria sido uma ferramenta de pesquisa valiosa. Então ele se lembrou, além de Anko havia outra pessoa em Konoha com um selo amaldiçoado, Uchiha Sasuke. Se Orochimaru ainda não tivesse mordido Sasuke, Link teria que considerar capturar uma das cobaias de Orochimaru do Quarteto do Som. Ou vários. Tantas possibilidades. Percebendo que não havia solução imediata, Link suspirou e deixou a técnica da palma mística de lado por enquanto. A segunda etapa dos exames Chunin duraria 5 dias, e apenas um dia havia se passado. Com longas noites pela frente, ele retomou os estudos. Capítulo 95. 4 dias depois, exames Chunin preliminares Arena. Link. Naruto Uzumaki gritou enquanto corria, com as roupas rasgadas e enlameadas, uma clara indicação das provações que havia enfrentado na Floresta da Morte. No entanto, apesar da sua aparência, sua energia era tão ilimitada como sempre. O olhar de Link percorreu os participantes restantes que haviam passado da segunda fase. A equipe de Kabuto Yakushi estava desaparecida, junto com Yoroi Akado e Mizumi Tsurugi. Eles devem ter fugido ou sido silenciados depois que Kabuto foi exposto, pensou ele. Originalmente, as preliminares contavam com 21 participantes, divididos em 7 equipes. Com a saída da equipe de Kabuto, restaram apenas 18 candidatos. Espera, onde estão Iris e Ami? O rosto de Link se obscureceu. Sasuke Uchiha, segurando seu pescoço enquanto se aproximava, respondeu em voz baixa, eles foram eliminados na primeira prova escrita. Se ele se lembrava bem, a primeira rodada exigia trabalho em equipe. Se um único membro da equipe fosse pego trapaceando com muita frequência ou desistisse, toda a equipe era desclassificada. Então eles nem passaram na prova escrita. Ele suspirou, aceitando a realidade. O que aconteceu com seu pescoço? Sasuke removeu a mão, revelando a conhecida marca de maldição. Na Floresta da Morte, encontramos alguém chamado Orochimaru. Ele deixou isso comigo. Após uma breve pausa, ele acrescentou. Ele mencionou você. Ele já se aproximou de mim antes, disse Link calmamente. Ele é um ninja desonesto de nível S listado no livro de bingo da vila. Ativando a técnica da palma mística, ele pressionou sua mão brilhante contra o pescoço de Sasuke, suprimindo o chakra violento da marca amaldiçoada. Esta é uma marca amaldiçoada, um jutsu proibido, explicou Link. Ele reage ao meu chakra, disse Sasuke, sentindo a dor e a agitação diminuírem. Sua voz era baixa enquanto ele continuava. Sempre que eu reúno chakra, ele tenta me controlar. Naruto estava por perto, concordando com uma expressão de desconhecimento, claramente sem entender, mas ansioso para parecer solidário. Sasuke, Naruto. Os examinadores chegaram. Sakura Aruno acenou à distância, chamando-os. Não apenas os examinadores estavam presentes, mas também os Jounin que acompanhavam suas equipes, o terceiro Hokage e vários Jounin estrangeiros de nações aliadas. Só consigo suprimir a dor temporariamente, disse Link, retirando a mão. Se não quiser perder o controle, evite acumular muito chakra até que eu possa lidar com isso completamente. Isso significa que só posso usar Taijutsu? Sasuke assentiu levemente, demonstrando compreensão. Embora não expressasse gratidão, seu comportamento era menos cauteloso, quase amigável. Kakashi Atake, que estava escutando, aproximou-se. A situação do Sasuke está em suas mãos. Link olhou para ele, notando o tom estranho na voz de Kakashi. Seria ciúme? Não, tinha que ser um mal-entendido. Primeiro, deixe-me parabenizar a todos vocês. O terceiro Hokage começou seu discurso, dirigindo-se aos demais participantes. Apesar do tom solene, Mitarashi Anko fazia caretas exageradas para Link, piscando alegremente do outro lado da sala. Link suspirou e desviou o olhar, apenas para ver Azuma Sarutobi sorrindo para ele, Kurenai Ui sorrindo educadamente, e até mesmo Might Guy fazendo sinal de positivo para ele. Sem querer, parecia que ele havia cultivado conexões com muitos dos Jounin de Konoha. Apenas o olhar de Kakashi permaneceu ambíguo, carregando a mesma intensidade indecifrável. Logo depois, um Ayate Jeco pálido deu um passo à frente para anunciar as preliminares, uma série de lutas individuais para decidir quem avançaria para a final. A primeira partida, Sasuke Uchiha contra Kintsugi de Otogakure. Agora, os participantes cujos nomes aparecem podem se apresentar, Ayate anunciou fracamente. Com um sorriso confiante, Sasuke caminhou até o centro.
Mesmo com sua marca amaldiçoada limitando-o ao taijutsu, ele não acreditava que pudesse perder para um oponente que havia encontrado na Floresta da Morte. Kim tentou manter uma atitude calma enquanto se aproximava, mas sua respiração rápida e seu olhar evasivo revelavam seu nervosismo. O resultado era previsível. Sasuke venceu sem esforço. Graças ao treinamento de Link, seu taijutsu havia melhorado significativamente, e sua destreza física aprimorada o tornou uma força a ser reconhecida, mesmo sem ninjutsu ou Sharingan. Enquanto Iris e Ami levaram 3 meses para atingir um nível semelhante, Sasuke o alcançou em apenas 2 semanas. Um verdadeiro prodígio. A próxima partida, Sakura Aruno contra Ino Yamanaka. As preliminares progrediram de forma constante. A luta entre Sakura e Ino terminou em nocaute duplo, desclassificando ambas. A partir daí, as batalhas se desviaram do mangá original. Naruto Uzumaki venceu Hinata Hyuga, que estava corado, após algumas trocas estranhas. Shikamaru Nara derrotou Tenten com sua inteligência. Kiba Inuzuka perdeu para Temari. Rock Lee derrotou Zaku Abumi do Otogakuri. Shino Aburami derrotou Kankuro, que estava segurando o golpe. Shoji Akimichi perdeu para Dozuki Nuta como esperado. Finalmente, o último confronto foi anunciado. Gaara contra Neji Hyuga. Areia? Gaara apareceu em um instante, seu teletransporte baseado em areia deixando rastros no chão da arena. Sua mão se ergueu para formar um selo, sua expressão gélida. Desça. Parece que só restamos nós. Neji pulou com um sorriso confiante. Boa sorte, Neji. Rock Lee gritou entusiasmado da sacada. Na linha do tempo original, Lee deveria estar deitado na enfermaria, desclassificado e gravemente ferido. Tão barulhento. O olhar de Gaara se voltou para a sacada, sua intenção assassina se espalhando pelo ar enquanto a areia começava a girar ameaçadoramente ao redor dele. Tudo bem, comecem. Ayate declarou antes de desaparecer. Byakugan, ative. As veias de Neji saltaram em suas têmporas enquanto seu Byakugan era ativado. Seus olhos claros examinavam o chakra de Gaara. O chakra dele é imenso, e a areia está imbuída dele. Um jutsu de manipulação de areia, talvez? O corpo inteiro dele é coberto de chakra, uma técnica de defesa. Ao contrário da maioria dos shinobi, cujo chakra fluía principalmente pelas mãos e pés, a maestria do clã Hyuga permitia que eles emitissem chakra por todo o corpo. Neji rapidamente deduziu que derrotar Gaara exigiria romper essa defesa. Seus olhos. Gaara murmurou levantando a mão. Eu os odeio. Areia? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 96. Neji Hyuga e Gaara são um péssimo duelo, pensou Link enquanto observava da lateral do campo balançando a cabeça. Ele não tinha muitas esperanças em Neji, que se esquivava dos implacáveis ataques de areia de Gaara. Embora o punho gentil fosse excelente em dano interno e selamento de pontos de chakra, era ineficaz contra Gaara, que estava perpetuamente protegido por sua areia. Era um caso clássico de um lutador de curta distância lutando contra um combatente de longa distância, uma pura incompatibilidade de estilos. A menos que Neji pudesse atingir a velocidade de Lee após abrir o quinto portão ou usar uma técnica como Chidori para atravessar as defesas duplas de Gaara, seria quase impossível para ele causar qualquer dano significativo. Neji não tinha velocidade nem força bruta, mas seu Byakugan lhe permitia observar os movimentos do oponente em detalhes. Isso só o prendia em um ciclo de esquivas, buscando uma brecha que não existia. Muita coisa na história já mudou. Sem a equipe de Kabuto, Lee nunca enfrentou Gaara. Link não conseguia decidir se sentia aliviado ou decepcionado. Perder esse encontro crucial significava perder a chance de recrutar Lee e fortalecer seu vínculo com Gai. Mas pensando em Gai, ele não conseguia deixar de sentir uma sensação de contentamento. Na arena, Neji de repente reuniu o chakra em seus pés e fez um ataque imprudente em direção a Gaara, diminuindo a distância rapidamente. Areia? Gaara estava preparado. A areia ao redor dele se elevou, formando um escudo protetor. Baque. A palma de Neji, transbordando de chakra, atingiu o escudo de areia com uma força tremenda. Penetrava fundo, quase alcançando a armadura de areia de Gaara. Infelizmente, o ataque perdeu força antes que pudesse rompê-lo completamente. O rosto de Gaara se contorceu em um sorriso cruel, enquanto sua areia se enrolava no braço de Neji, tentando esmagá-lo. A liberação repentina de chakra fez com que um redemoinho irrompesse da forma giratória de Neji. 8 trigramas palmas girando o céu. Neji girou como um peão, criando um vórtice de chakra que repeliu a areia de Gaara. Os fragmentos de areia ricochetearam na armadura de Gaara, rachando-a em vários pontos. A força do contra-ataque chegou a lançar Gaara no ar. Um sorriso vitorioso se espalhou pelo rosto de Neji. Você está dentro do meu alcance dos 8 trigramas agora. 8 trigramas 64 palmas. Pá. 2 palmas. Pá. 4 palmas. Pá. 8 palmas. Pá. O som da armadura de areia de Gaara se quebrando ecoou. Bum. 32 palmas. Os golpes de Neji finalmente romperam a última camada de areia, atingindo os pontos de chakra de Gaara. Mas enquanto Neji continuava seu ataque, ele não percebeu a areia subindo por suas pernas. Isso é ruim. Gai murmurou com uma expressão tensa. Pá. 64 palmas. O golpe final acertou, mas em vez de atingir Gaara, atingiu a areia. Craque. A dor causada pela areia esmagadora espalhou-se pela parte inferior do corpo de Neji. Como? Eu selei os pontos de chakra dele. Ele não deveria ser capaz de usar chakra, pensou Neji com a confiança fraquejando. Foi então que ele percebeu, parte do chakra da areia não é dele. Neji lutou para levantar a cabeça e viu Gaara pairando no ar sobre a areia, sua armadura destruída, mas seu rosto contorcido em um sorriso sádico. Seu chakra está aumentando anormalmente. Antes que Neji pudesse processar melhor, sua visão foi engolida pela areia. Pá! Gai apareceu num instante, espalhando a areia com um golpe poderoso. Gaara?
Baki ficou tenso, pronto para intervir caso seu instável Jinchuriki perdesse o controle. Vencedor, Gaara. Hayate Gecko anunciou. Gaara agarrou a cabeça com dor, ajoelhando-se. A ideia de pessoas cuidando umas das outras, ferramentas como ele demonstrando preocupação com os outros, era incompreensível para ele. Memórias de seu passado traumático ressurgiram, enchendo de uma angústia insuportável. Equipe médica. Hayate gritou, mas antes que as palavras fossem ditas por completo, um jovem médico apareceu ao lado de Neji. Hayate deu um passo para trás, assustado com o olhar intenso do garoto. Link pressionou a mão contra o peito de Neji, avaliando rapidamente seus ferimentos. Fraturas expostas em ambas as pernas, danos musculares graves e uma cintura parcialmente rompida. Ele canalizou chakra para Neji, realizando um tratamento de emergência. Felizmente, a habilidade do Yuga de emitir chakra o salvou de danos maiores. Se ele não tivesse avançado imprudentemente, os ferimentos teriam sido menos graves. Mesmo com tratamento imediato, a recuperação de Neji levaria pelo menos 1 ou 2 meses. Ainda assim, foi muito melhor do que os ferimentos devastadores que Lee sofreu na linha do tempo original. Neji. Lee correu até ele, com o rosto cheio de preocupação. Neji, você está bem? Pare de gritar perto do paciente. Link olhou para cima com um tom ríspido. Ah, sim. Lee recuou rapidamente, embora seu olhar permanecesse em Gaara enquanto ele saía da arena. Com seu entusiasmo habitual, ele levantou o polegar e gritou. Esperem por mim, ninjas de Sunagakure. Vou derrotar vocês de forma justa e honesta na final. Não movido por ódio ou raiva, o desafio de Lee foi puro e resoluto. Uma promessa de vencer seu oponente com honra. Muito bem, Lee. Gai imitou o gesto do aluno, irradiando aprovação. Gaara, de volta aos seus companheiros de equipe, observou a camaradagem entre os ninjas de Konoha. Sua expressão revelava confusão, enquanto algo corroía sua já frágil mente. Essas pessoas, eu não consigo entendê-las. Ao lado dele, Kankuro estremeceu, nervoso com a crescente instabilidade de Gaara. Neji foi carregado em uma maca pela equipe médica para tratamento posterior. Embora não corresse risco de vida, seus ferimentos exigiram atenção imediata. Link ficou para trás, sabendo que precisava lidar com a marca amaldiçoada de Sasuke em breve. Com as preliminares concluídas, Hayate anunciou. O terceiro exame acontecerá em 1 mês. Os detalhes serão divulgados agora. Enquanto o terceiro Hokage elaborava as finais, Link se aproximou de Sasuke. Como você está? Ele perguntou baixinho. A tendência da marca da maldição de absorver energia natural e misturá-la com o chakra do hospedeiro significava que até mesmo o uso leve de chakra poderia desencadear reações adversas. Capítulo 97. Ainda não é um problema. A voz de Uchiha Sasuke era firme, embora ele suasse um pouco. Apesar de sua oponente ser uma kunoichi consideravelmente mais fraca de Otogakure, seu genjutsu baseado em som o forçou a recorrer ao refinamento de chakra para ativar seu corpo e dissipar a ilusão para garantir a vitória. Refinar e reunir chakra naturalmente fez com que a marca da maldição se tornasse ativa novamente. Entretanto, a marca da maldição ativa apenas causava dor, não prejudicava seus movimentos nem corroía seu corpo e consciência. Link assentiu e esperou silenciosamente no fundo enquanto os 8 participantes restantes iam sortear. Os confrontos finais foram os seguintes. 1. Naruto Uzumaki contra 2. Rock Lee contra Gaara. 3. Sasuke Uchiha contra Shikamaru Nara. 4. Shino Aburami contra Dozuki Nuta. Em outras palavras, se Naruto vencesse, ele enfrentaria o vencedor entre Rock Lee e Gaara. Se Sasuke vencesse, ele enfrentaria o vencedor entre Shino e Dozu. Foi um formato eliminatório. Isso está completamente fora de ordem. Link comparou os confrontos com seu conhecimento da história original e não pôde deixar de achar a situação um tanto engraçada. Que chatice! Shikamaru Nara suspirou com uma expressão exasperada. Enfrentar o prodígio mais famoso da turma deste ano claramente seria problemático. Rock Lee, por outro lado, pulou de excitação, evidentemente entusiasmado com os confrontos. O que é isso? Naruto Uzumaki, no entanto, estava visivelmente insatisfeito. Lutar contra uma garota, mesmo que fosse uma kunoichi, parecia estranho para ele. Sasuke Uchiha não demonstrou reação, recuando para a multidão. Ele tinha pouca ou nenhuma interação com Shikamaru e só se lembrava dele como colega preguiçoso que sempre evitava problemas. Depois de ser derrotado facilmente por Link durante o treinamento no campo de treinamento, Sasuke perdeu completamente o interesse em oponentes de classificação semelhante. Seu objetivo a longo prazo era matar Itachi Uchiha. Seu objetivo a curto prazo era alcançar Link. Bem, pessoal, bom trabalho. Vejo vocês em 1 mês. Dispensados. O anúncio do terceiro Hokage marcou o fim da reunião, e os ninjas se dispersaram em pequenos grupos. Sakura Haruno olhou preocupada para Sasuke enquanto ele se afastava com Link. Sasuke. 10 minutos depois, na sala médica. Meu chakra está desaparecendo. Sasuke Uchiha relatou, seu tom calmo. Portanto, parte da capacidade da técnica da palma mística é dissipar a energia natural. A sensação de repelir algo era, na verdade, chakra infundido com energia natural. Link pressionou a palma da mão contra a marca da maldição com uma expressão de realização no rosto. Após alguns minutos de testes, ele confirmou um aspecto da capacidade da técnica da palma mística. O simples toque da mão perto da marca fez com que ela se tornasse inerte. A sensação inicial que ele sentiu com a marca amaldiçoada de Anko, como se algo estivesse sendo empurrado para longe, acabou sendo a repulsão da energia natural. O feedback de Sasuke sobre seu chakra desaparecendo esclareceu tudo. Energia natural e chakra senjutsu não eram a mesma coisa. Link abandonou a hipótese de que sua mão poderia tocar altas concentrações de energia natural. A energia natural era onipresente, mas imperceptível para ele.
Mesmo que a técnica da palma mística dissipasse, ele não notaria. O que ele vinha sentindo o tempo todo era chakra senjutsu, chakra infundido com energia natural. Além disso, sua capacidade de sentir isso não era derivada da técnica da palma mística em si, mas de suas habilidades ninja meio sensoriais inatas. Em resumo, a habilidade parcial da técnica da palma mística era dissipar a força, a energia natural e o chakra senjutsu. Isso realmente parece uma técnica projetada para lidar com usuários do modo sábio. O primeiro pensamento de Link foi esse, embora tenha reprimido as emoções. Ele conjurou um bisturi de chakra pronto para prosseguir. Embora a marca de maldição pudesse auxiliar no desenvolvimento da técnica da palma mística, a prioridade era destruir os meios de ressurreição de Orochimaru. Havia muitas pessoas com marcas de maldição para estudar mais tarde, incluindo Jugo, que era naturalmente capaz de entrar no modo sábio. Os olhos de Sasuke Uchiha se arregalaram levemente quando ele viu o bisturi de chakra, embora ele permanecesse muito mais calmo do que Anko, sem nem mesmo vacilar. Este tipo de bisturi de chakra não tocará seu corpo físico, explicou Link como de costume, antes de começar a cortar a estrutura de chakra da marca amaldiçoada. Em tom calmo perguntou, Sasuke, por que você busca poder? Depois de meio mês treinando juntos, uma base de amizade havia se estabelecido entre eles. Era hora de se aprofundar. Se ele não agisse rapidamente, tanto Orochimaru quanto Itachi Uchiha ficariam de olho em seu escudo recém-recrutado. Vingança, respondeu Sasuke sucintamente. Eu quero matar aquele homem. Itachi Uchiha, certo? Link mencionou o nome deliberadamente, notando como os músculos de Sasuke ficaram tensos. Você está interessado em ouvir uma história? Ele perguntou em um tom descontraído. Sasuke permaneceu em silêncio. Antes da fundação de Konoha, Link começou já tendo preparado suas palavras. Houve uma era de guerra sem fim, onde os clãs Senju e Uchiha, os dois clãs ninjas mais fortes, estavam constantemente em desacordo. Sasuke ergueu a cabeça ligeiramente, os olhos cheios de curiosidade. O início da história já lhe parecia incomum. Este jovem ninja, ainda mais jovem que ele, parecia saber coisas sobre aquela época. Seria pura invenção? Enquanto Sasuke olhava para ele, Link removeu o último vestígio de chakra da marca amaldiçoada, deu um passo para trás e disse, tente reunir chakra agora. Sasuke se concentrou em refinar seu chakra e então tocou a marca da maldição, agora inerte. Não consigo mais senti-la. Você quer ouvir o resto da história? Link perguntou com um sorriso. Após um momento de hesitação, Sasuke permaneceu sentado. Continue. Link sentou-se em frente a ele e continuou contando a história dos clãs Senju e Uchiha, como eles se enfrentaram. Como Hashirama Senju e Madara Uchiha formaram um vínculo e como Hashirama escolheu poupar Madara, sacrificando-se para preservar a amizade deles. Enquanto falava, Link sentiu como se tivesse testemunhado os eventos em primeira mão, como se estivesse por trás da história. Sasuke ouviu em silêncio. A história da união do Senju e Uchiha para formar Konoha não era segredo. No entanto, as circunstâncias que cercaram a inclusão dos Uchiha na aliança o deixaram inquieto. Ainda assim, ele se absteve de interromper ou fazer objeções. Quando se tratava daqueles com quem se importava, seus companheiros, sua tolerância era muito maior. Por enquanto, vingar a honra do Uchiha era secundário ao seu objetivo de matar Itachi. Capítulo 98. Quando o segundo Hokage assumiu a liderança, ele tomou uma decisão devido ao ataque de Uchiha Madara à vila, Link relatou, com um tom calmo enquanto repassava tudo o que sabia do mangá. Sob o pretexto de monitorar criminosos, a força policial e a prisão foram realocadas juntas, isolando o clã Uchiha nos arredores da vila. Embora o clã Uchiha não seja mais o que era antes, aquele homem me disse isso. Sasuke se lembrou de sua infância quando Itachi o carregou e disse aquelas palavras em frente ao prédio da polícia de Konoha. O clã Uchiha gradualmente ficou insatisfeito, mas eles ainda amavam a vila, até o incidente da Kyuubi. Link avançou sua narrativa. Com o precedente de Madara controlando a Nove Caudas, o tratamento dado pela vila aos Uchiha tornou-se ainda mais severo. Finalmente a dissidência surgiu dentro do clã Uchiha. A ideia de uma rebelião, um golpe para restaurar a glória dos Uchiha. E quem liderava esse plano era o chefe do clã Uchiha na época, Bang. Sasuke se levantou abruptamente, arrastando a cadeira atrás dele. Seu Sharingan foi ativado, revelando 2 Tomoe em cada olho. Link encontrou o olhar de Sasuke diretamente e perguntou, Sasuke, você não quer ouvir o resto da história? Os punhos de Sasuke cerraram-se com força. Sua mente estava clara. Seguindo a lógica desta história, o líder da rebelião era Fugaku Uchiha, Link declarou claramente, drenando toda a força do corpo de Sasuke. Onde está sua lealdade, Itachi? Você era a ponte entre nosso clã e o núcleo da vila. Sasuke sentiu seus pensamentos mergulharem no caos. Suas memórias de infância e sua lógica lhe diziam que a história provavelmente era verdadeira, mas suas emoções gritavam que era tudo mentira. No entanto, Link teria algum motivo para enganá-lo? Antes da rebelião do clã Uchiha, Itachi, que na época era membro da Anbu, recebeu uma missão dos superiores da vila. Link não se apressou em revelar tudo. Em vez disso, fez uma pausa e levantou um dedo. Este é o fim da primeira história, disse ele. Quando estiver pronto, venha me procurar para a segunda parte. Sasuke saiu cambaleando da sala médica, tão distraído que nem se deu ao trabalho de fechar a porta atrás de si. Fase 2 do plano. Link expirou profundamente. Criar Sasuke como um escudo exigia primeiro se tornar alguém que este último reconheceria como um camarada. Esse objetivo já havia sido alcançado antes. O segundo passo foi revelar a verdade sobre o massacre do clã Uchiha. No mangá, todos ao redor de Sasuke, Orochimaru, Itachi, Obito, o manipulavam através do ódio. A estratégia de Link era expor a verdade, cortando a influência dos outros e aprofundando a confiança de Sasuke nele. Parecia que todos ao redor de Sasuke estavam escondendo a verdade dele, um fato que acabou sendo revelado durante a Quarta Grande Guerra Ninja pelo primeiro Hokage.
A justificativa? Ele ainda é um filho puro do clã Uchiha. Mas como o próprio Sasuke declarou certa vez, ele não era criança nem inocente. Ele era Uchiha Sasuke, um gênio determinado em busca de poder, não alguém que precisava de proteção. Para os camaradas, o reconhecimento mútuo e a aceitação eram igualmente vitais. Toque, toque. Um membro da equipe médica bateu na porta ainda aberta. Hora de ir, Link. Entendido. Link reuniu suas coisas e deixou a Floresta da Morte. No dia seguinte, campo de treinamento 7. Desculpe, chefe, disse Iris timidamente com o rosto cheio de culpa. Reprovar na prova escrita tinha sido um constrangimento inesperado. Ami manteve a cabeça baixa, envergonhada demais para falar. Perder para um oponente poderoso era uma coisa, mas isso... Link olhou para a dupla, balançou a cabeça e disse, chega, não vou me alongar muito. A partir de hoje, triplique a intensidade do treinamento. Sim, os dois gritaram em uníssono. Com o esmagamento de Konoha se aproximando, onde os Sunagakure e os Otogakures enviariam vários Jonin para a batalha dentro da vila. Sobreviver exigiria o máximo de esforço deles. Onde está o Sasuke? Perguntou Iris, curiosa. Sasuke, geralmente o mais entusiasmado com o treinamento, estava ausente, apesar de estar atrasado para a sessão agendada. Link fez uma pausa, virando-se para a figura que caminhava, com as mãos nos bolsos e um ar de indiferença. Desculpe pelo atraso, disse Sasuke. Como esperado, Sasuke suportou a verdade que descobriu. Link sorriu calorosamente para ele. Bem-vindo de volta. Iris, sem noção do que havia acontecido, aproximou-se, abraçou Sasuke e riu. Parabéns. Ouvi dizer que você avançou para a final. Droga, se não fosse por aquele cara. Ami, mais perspicaz, notou algo diferente na dinâmica entre seu chefe e o recém-chegado. Observou em silêncio, sem fazer comentários. Sasuke não resistiu à camaradagem de Iris. Em vez disso, olhou diretamente para Link e perguntou, vamos começar a treinar agora? Claro. Link tirou o casaco, revelando os pesos pesados presos ao corpo. Depois de perceber que seus ganhos de força haviam estagnado, ele começou a usar pesos extremamente pesados o tempo todo. Para a maioria das pessoas, tais pesos forçariam seus órgãos internos, mas com o jutsu de extração de doença delicada, Link quase não enfrentou efeitos adversos. Vamos começar, disse Sasuke, esticando o corpo com o rosto impassível. Na fronteira da Terra do Fogo, em uma floresta, crackle, as faíscas da fogueira dançavam, lançando uma luz bruxuleante sobre dois homens sentados ali perto. Ambos usavam mantos negros adornados com nuvens vermelhas. O com cara de tubarão falou, Itachi, esta missão nos leva a Konoha. Há uma chance de você ver seu irmãozinho fofo. O homem chamado Itachi, com o rosto marcado por profundas linhas de lágrimas, olhou fixamente para o fogo sem responder. Toda vez que recrutamos um novo membro, penso naquele pirralho do Deidara. Será que esse alvo vai dar tanto trabalho assim? Continuou o homem com cara de tubarão, sorrindo. Ouvi dizer que ele é só um garoto de 10 anos. E esses novatos estão ficando cada vez mais impressionantes. Desta vez, eu cuido disso. Da última vez, você? Não seja descuidado, Kizami, Itachi interrompeu friamente. De acordo com as informações do líder, as técnicas do alvo são extremamente perigosas. Se ele te tocar, você perderá completamente a capacidade de formar selos de mão. Ele olhou para o céu nublado, onde a lua mal se via. Depois de um momento, murmurou baixinho, vai chover. Capítulo 99. Campo de treinamento 7, tarde da noite. Iris e Ami já haviam partido após um intenso treinamento. Exausto, Sasuke encostou-se a uma pedra e de repente falou, eu quero ouvir a segunda história. Link, parado ali perto, olhando para a lua fraca e fragmentada, começou a falar lentamente. A história começa com um homem chamado Uchiha Shizui. Desta vez, Sasuke não interrompeu. Talvez estivesse exausto demais do treinamento, ou talvez já tivesse suas suspeitas. Simplesmente ouviu em silêncio. Com suas atuais habilidades sensoriais, Link estava confiante de que nenhum Ambu conseguiria bisbilhotar. Mesmo que o terceiro Hokage tentasse espionar usando seu jutsu de telescópio, Link sentiria. Ele não estava preocupado que suas palavras se espalhassem. Ele já havia preparado uma explicação para seu vasto conhecimento. Então, ele expôs tudo claramente, Shizui, Itachi, Danzou e todos os eventos em torno do massacre Uchiha. No mangá, Obito distorceu deliberadamente a linha do tempo, deslocando a perseguição ao clã Uchiha para pouco antes do massacre, a fim de levar Sasuke contra Konoha. A verdade só veio à tona durante a Quarta Grande Guerra Ninja, quando Orochimaru invocou o antigo Hokage. A chamada perseguição começou décadas atrás, enraizada na saída de Madara da vila e seu controle da Kyuubi em uma tentativa de destruir Konoha. Tudo que se seguiu resultou de conflitos e suspeitas não resolvidos. O segundo Hokage tentou lidar com eles, mas foi morto pelos irmãos de Ouro e Prata. O terceiro não conseguiu resolver a questão, deixando Shizui e Itachi com opções limitadas quando os Uchiha tentaram o golpe. No final, eles escolheram a pior solução, manipulada por Danzou e Obito. Sob o luar pálido, com nuvens se movendo para obscurecer seu brilho tênue, a voz jovem de Link contou a história. Ele concluiu com Itachi se infiltrando na Akatsuki como espião de Konoha e confiando a Sarutobi a tarefa de cuidar de Sasuke. Sasuke ficou sentado em silêncio por um longo tempo, seu tom de voz desprovido de emoção quando finalmente perguntou. Como você sabe de tudo isso? Eu tenho a habilidade de me comunicar com os mortos há muito tempo, respondeu Link, acrescentando uma meia-verdade à sua resposta. Sasuke não insistiu em provas. Em vez disso, perguntou, por que você está me ajudando? Depois de ouvir tantos segredos, Sasuke não acreditava que Link fosse apenas um chunin de 10 anos. Certamente suas intenções eram mais do que o conceito de camaradas da mesma aldeia.
Eu nasci durante a guerra, começou Link relembrando sua história. Minha mãe nem sabia que estava grávida quando foi para o campo de batalha. Ela voltou gravemente ferida, descobriu minha existência e se recuperou na aldeia antes de falecer quando eu tinha 2 anos. Meu pai morreu em uma missão quando eu tinha 5 anos. Ele refletiu sobre sua vida neste mundo, a alegria inicial, a tristeza subsequente e os esforços solitários. Sua infância, desprovida de bens ou família, parecia resumir-se a estas 2 frases simples. Ei, Sasuke. Link estendeu a mão. Você deveria conhecer a dor da perda, não é? Depois de um momento, a voz de Sasuke finalmente soou. Prove isso. Prove sua habilidade para mim. Fase 3. Link sorriu, preparado para demonstrar. Para garantir um aliado inestimável, ele estava disposto a fazer tudo. Reunindo seu chakra, ele realizou um jutsu de invocação. Infundindo-o com uma quantidade excessiva de chakra, ele materializou a imagem de um indivíduo morto no mundo real. Atravessando a fronteira entre a vida e a morte, quem é você? A figura invocada, um homem semi-transparente com cabelo preto curto e uma túnica azul escura com o símbolo do leque do clã Uchiha, parou no meio da pergunta quando viu Sasuke. Sasuke, o homem chamou suavemente. Sasuke congelou, seu corpo tremendo enquanto ele lutava para falar. Esse cara? Link manteve uma expressão neutra, mas ficou internamente atônito. O espírito invocado aleatoriamente era Fugaku Uchiha? O que exatamente determinou o meio para seu jutsu de invocação? Sasuke reprimiu suas emoções turbulentas e formou selos de mão para dissipar uma ilusão, mas nada mudou. A figura de sua memória de infância permaneceu firme no lugar. Sou Link. Link se apresentou, quebrando o silêncio. Sou o companheiro de Sasuke e aquele que te invocou aqui. Fugaku se virou para Link. Seu olhar se deteve na faixa de Konoha antes de suavizar um pouco o tom de voz. Então, o que você precisa que eu faça? Sasuke tem algumas perguntas para você, respondeu Link, recuando lentamente. Vou deixar vocês 2 conversando em particular. Sasuke levantou a cabeça e observou Link se afastar antes de se virar para encarar seu pai. Pai? De longe, Link estava na sombra da floresta, longe demais para ouvir claramente a conversa entre pai e filho. Olhando para o céu, ele notou uma garoa fina formando linhas tênues na brisa da noite de verão. Está chovendo, ele murmurou. 30 minutos depois, a chuva se intensificou, formando uma cortina quase sólida que obscurecia a floresta com uma névoa. Caminhando pelo chão lamacento, Link se aproximou de Sasuke, que não se movia desde que o espírito de Fugaku retornou à vida após a morte 10 minutos antes. Encharcado e olhando para o nada, o rosto de Sasuke estava ilegível. Agora que você sabe de tudo. A voz de Link estava abafada pela chuva. Por que você buscará o poder? Ele repetiu a pergunta que havia feito antes. Depois de um tempo, Sasuke se virou para encará-lo. Apesar da aparência encharcada e desgrenhada, seu olhar se fixou na pessoa que lhe revelara a verdade. Dor? Tristeza? Ódio? Não, o desejo enlouquecido pela destruição já havia sido experimentado antes que ele buscasse o segundo andar. Agora só restava uma profunda confusão e vazio. O mundo está longe de ser perfeito, disse Link, encontrando o olhar de Sasuke e estendendo sua mão mais uma vez. E ser um ninja não é o melhor trabalho. Mas ainda há coisas que valem a pena valorizar. Já perdi tudo antes. Então não quero ver meus preciosos camaradas morrerem na minha frente novamente. Os olhos de Sasuke pareceram recuperar a luz enquanto as lembranças de seus companheiros de equipe e do sorriso radiante de Link ressurgiam. Lentamente, como se seu braço pesasse 1000 libras, ele ergueu a mão e apertou a de Link. Observando o sorriso gentil de Link, Sasuke murmurou palavras que nem ele conseguiu ouvir, para nunca mais perder nada. Sem ser notado, seu Sharingan evoluiu para 3 Tomoe, girando com nova determinação. Capítulo 100. Meio mês depois, o escritório do Hokage. Cadáveres de Anbu foram descobertos perto do castelo de Kikyo, disse Mitokado Mura, com uma expressão severa enquanto examinava um pergaminho de relatório. Aquele Orochimaru de novo, murmurou Koharu Tatani franzindo a testa. Ele odeia a vila e está mirando tanto Link quanto o último Uchiha. Ela acrescentou. Ele até declarou na frente de Anko que pretende destruir a vila. Outra nação aliada poderia estar envolvida? Perguntou um dos Jounin presentes. Mitokado Mura respondeu. Desde o início dos exames Chunin, equipes da Anbu têm patrulhado as fronteiras. Até agora não houve nenhuma atividade em comum. Se Orochimaru está conspirando com nações aliadas, não deveríamos interromper imediatamente os exames. Propôs outro. Não, o terceiro Hokage finalmente falou com um tom firme. Os exames Chunin são uma reunião de nações aliadas. Se agirmos de forma imprudente e semearmos a desconfiança, pode ser exatamente o que o inimigo quer. Já enviamos a Anbu para coletar informações de nossos aliados, acrescentou Koharu Tatani. Até que saibamos mais, peço a todos que procedam com cautela. Com a discussão encerrada, o terceiro Hokage declarou, chega por enquanto. Reunião encerrada. Os Jounin foram embora um por um, mas Koharu se virou e perguntou. E quanto à proteção de Link e Sasuke Uchiha? Tirando o chapéu, o terceiro Hokage revelou seus cabelos grisalhos e rosto envelhecido. Já designei Yamato para protegê-los em segredo. Mesmo contra Orochimaru, ele deve conseguir ganhar tempo. Ele sorriu fracamente e acrescentou. E não subestime Link, ele é muito mais forte do que você imagina. Espero que sim, disse Koharu, deixando por isso mesmo. Mitokado Mura, no entanto, permaneceu profundamente preocupado, murmurando. Tenho um mau pressentimento sobre isso. À medida que a data das finais do exame Chunin se aproximava, tudo parecia calmaria antes da tempestade. Apesar de ter se revelado no primeiro dia, Orochimaru não fez mais nada, deixando uma tensão inquietante no ar. As mortes de agentes da Anbu eram como feridas superficiais. Quem poderia dizer o quão profunda era a podridão sob a pele? Tenham fé em todos, disse o terceiro Hokage enquanto se levantava, respirando fundo e sentindo o peso da idade.
mesmo diante de uma crise. Terra do Vento, Sunagakure, escritório do Kazekage. Mapeamos todas as posições defensivas perto das fronteiras de Konoha, relatou Baki sentado em uma almofada. Apresentando um pergaminho, acrescentou. Conforme planejado com Orochimaru e Otogakure, Gaara avançou com sucesso para a final. O quarto Kazekage estudou o pergaminho, com o rosto escondido por um chapéu e uma máscara e o olhar calmo. Você se saiu bem, Baki, disse ele, abrindo o pergaminho. Baki permaneceu em silêncio, esperando por novas instruções. Se esse plano falhar, começou o quarto Kazekage com um tom ainda leve. A expressão de Baki tornou-se sombria. Esta era sua maior preocupação. Se o plano falhasse, Sunagakure poderia perder até mesmo a chance de resistir. A prolongada fragilidade da vila os deixará às voltas com missões escassas e fundos insuficientes, forçando uma redução no número de ninjas. Até nações menores como a Terra da Chuva, ousavam competir com eles por recursos. Embora Baki apoiasse uma ação ousada, o plano de esmagar Konoha era excessivamente arriscado, especialmente com Gaara e o Kazekage colocando suas vidas em risco. Um único passo em falso poderia significar um desastre. O ferimento de Orochimaru nas mãos de uma criança de Konoha só aumentou seu desconforto. Com as nossas forças atuais, a disparidade entre nós e Konoha é gritante, disse o Kazekage, lendo o pergaminho sem olhar para cima. Mesmo com Orochimaru e Otogakure, nossas chances de sucesso não são altas. Baki, nos falta certeza absoluta, e Gaara. Ele fez uma pausa e fechou o pergaminho. Se esse plano falhar, eu morrerei em Konoha. Quando isso acontecer, vocês devem se render imediatamente a eles. Olhando para o céu excepcionalmente claro e ensolarado, uma visão rara no deserto, o Kazekage acrescentou. Mesmo que nos derrotem, Konoha não escapará ilesa. Como Kazekage, eu arcarei com as consequências. Depois disso, o futuro estará em suas mãos. Entendido. Baki curvou-se profundamente, escondendo a tristeza nos olhos. Este é o caminho dos ninjas, ferramentas de guerra. Até os Kages devem estar preparados para se sacrificar pela vila. Konoha, campo de treinamento 7. Boom. Iris foi arremessada para longe, rolando várias vezes antes de Link pegá-la e ajudá-la a se levantar. Segurando o olho esquerdo avermelhado, ele olhou para Sasuke, que também acabará de arremessar a Mi para longe. Esse cara, a velocidade do crescimento dele é insana. Em pouco mais de um mês, Sasuke passou de mal conseguir se defender com o Sharingan para quase igualar a força física de Iris. E finalmente dominá-lo completamente apenas com Taijutsu. Boom! A Mi caiu no chão, incapaz de se levantar. Depois de dar a Iris uma cura rápida e usar seu jutsu de extração delicada de doenças em Ami, Link se voltou para Sasuke. Sasuke se aproximou apenas ligeiramente sem fôlego. Desde que desbloqueou seu Sharingan de 3 Tomoe, seu crescimento acelerou exponencialmente. Graças à sua visão avançada, ele não precisava se preocupar com o tempo de reação, concentrando-se apenas em aprimorar suas habilidades físicas. Com a intervenção de Link, o progresso de Sasuke foi ainda mais rápido do que no mangá, onde ele igualou a velocidade de Rock Lee em apenas um mês. Motivados por pura determinação, seus esforços sempre davam resultados, especialmente agora que a fadiga não era mais um problema. Em pouco mais de 2 semanas, as habilidades de Taijutsu de Sasuke foram suficientes para derrotar oponentes de nível Chunin como Iris e Ami. Ei! Kakashi apareceu de repente. Espero não estar interrompendo seu treinamento. Link olhou para cima. O que você precisa? O terceiro Hokage quer ver você, disse Kakashi antes de acrescentar. E eu gostaria de pegar Sasuke emprestado um pouco. Emprestar? Essa frase foi estranha. Sasuke também se voltou para Kakashi. Depois de pouco mais de 2 semanas, sentiu uma leve sensação de distanciamento de seu mentor. Sabendo mais agora, instintivamente duvidou daqueles que lhe guardavam segredos. Entendo, disse Link, levantando-se. Chega por hoje. Dispensado. Com isso, ele desapareceu usando o jutsu de cintilação corporal. Bem, Sasuke, Kakashi perguntou casualmente, gostaria de uma conversa a sós? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.